34º dia. A obra do Espírito Santo antes da segunda vinda de Cristo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Livro de Salmos, capítulo 5, verso 3. Iniciamos aqui a última sessão de nossa jornada, e estamos certos de que o Espírito Santo tem feito grandes maravilhas em sua vida, e fará maiores no futuro. Hoje vamos aprender acerca do trabalho do Espírito Santo antes da segunda vinda de Cristo. Veremos que, como ele atuou e preparou a igreja primitiva para a grande comissão, também irá operar com todo o poder no preparo da igreja para o encontro com o Salvador. A cada passo do caminho o Consolador guiará os salvos, especialmente nos momentos difíceis de sacudidura e provação. Sob a sua proteção e poder a igreja cumprirá a missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. O Espírito Santo na igreja primitiva. Quando as sementes eram lançadas nos campos da Palestina, caíam as primeiras chuvas, regando a terra cultivada, era a chuva temporã. Ocorria nos meses de novembro e dezembro. No mês de março e princípio de abril, ocorria nova precipitação, porém mais intensa, fazendo aparecer o grão cheio na espiga. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 28, era a chuva serodia. Se esta chuva não caísse na intensidade normal e necessária, mesmo que a chuva temporã houvesse sido regular, não ocorreria boa colheita. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 807. A chuva temporã se cumpriu na história da igreja, no dia de Pentecostes, em resposta à promessa de Jesus de que enviaria outro Consolador. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 16. E na vida do crente ela se dá quando este se converte e aceita ter sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Os discípulos se prepararam para receber a promessa do derramamento do Espírito Santo, perseverando unânimes em oração e profundo exame de coração. O Espírito Santo nos últimos dias. Hoje é o tempo em que a igreja deve orar pelo derramamento da chuva serodia. Como nos dias apostólicos, os cristãos devem estar em constante oração, confissão de pecados, exame minucioso do coração, orando e clamando pelo cumprimento do derramamento da chuva serodia. Quem não se preparar, não estará pronto para recebê-la. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serodia. Testemunhos para Ministros, página 399. A chuva serodia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serodia não desenvolverá a semente até a perfeição. Página 506. O poder do Espírito Santo está à disposição da igreja hoje. Todos devem individualmente buscar essa promessa. Se estamos esperando que a igreja inteira receba a chuva serodia, jamais esse dia virá. Leroy Froom, A Vinda do Consolador, página 108. Cada crente deverá recebê-la e, como serão muitos, será uma experiência extraordinária, como o mundo jamais viu. A sacudidura. A negligência quanto ao preparo culminará em apostasia por parte de milhares de pessoas que hoje professam nossa fé. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Será o resultado de se recusar a verdade apresentada. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 13. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Testemunhos para Ministros, página 112. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalado será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fizermos algum esforço para ganhar almas para Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer por causa de nossa indolência espiritual. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 332. Diminuir o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Primeiros Escritos, página 271. Ao olharmos para o estado de nossa igreja, podemos ver que já ocorre uma sacudidura. Veja a quantidade de críticos que têm se levantado em nosso meio, dizendo que receberam nova luz,
e introduzindo heresias que têm dividido a igreja e causado uma série de descontentamento entre os irmãos. O Dr. Alberto Ruatin tem uma frase interessante que diz: quando as críticas vêm de fora, a igreja se une, mas quando as críticas vêm de dentro, a igreja se divide. E isso é uma grande verdade. A igreja tem sido atacada por todos os lados, heresias na internet, críticos, fanáticos, liberais, etc. Isso faz com que a igreja seja sacudida, e membros que não estão firmados nas escrituras abandonem a fé e sejam levados por quaisquer ventos de doutrinas. Daí a pergunta: o que é isso, se não a sacudidura, predita na profecia? Através dessas heresias, o diabo tem feito com que pastores e líderes gastem tempo se envolvendo em discussões entre irmãos, enquanto deixam de aproveitar o tempo de graça para anunciar o evangelho a este mundo que perece. Esses são alguns dos sinais daquilo que acontece quando as pessoas resistem à direção do Espírito Santo e rejeitam a verdade presente. Tornam-se instrumentos de Satanás para desunir a igreja. Que Deus não permita que tal coisa continue em nosso meio. Mas, infelizmente, a experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias, revestidas de trajes de luz, apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 293. Esses falsos profetas, que pretendem ser ensinados por Deus, tomarão belos textos dados para adornar a verdade, e usá-los como um vestido de justiça para encobrir teorias falsas e perigosas. E mesmo alguns daqueles que, em tempos passados, foram honrados pelo Senhor, apartar-se-ão tanto da verdade que advogarão teorias desorientadoras com respeito a muitos aspectos da verdade, inclusive a questão do santuário. Evangelismo, página 360. O Espírito Santo protegerá o povo de Deus. Está muito próximo o tempo em que se desencadeará a perseguição contra os que proclamam a verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 227. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido, não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Esses poucos remanescentes, incapazes de se defenderem do conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pelas forças do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar seu povo agora, pois sem sua assistência, que poderá ele fazer naquele tempo, em tão terrível conflito? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 213. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Primeiros Escritos, página 43. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome, fé que não desfaleça ainda que severamente provada. O grande conflito, página 621. O Espírito Santo dará poder para o encerramento da obra. Muitos abraçarão a verdade e tomarão lugar em nossas fileiras. Ocuparão o lugar daqueles que abandonaram a fé e a Igreja do Senhor. Mesmo em meio a críticas e perseguições, Deus dará poder para que sua obra seja concluída. Aqueles que buscaram o poder do Espírito Santo durante o tempo da chuva temporã, e passaram pela sacudidura, recebem a plenitude do poder do Espírito Santo para terminar a obra de Deus e suportar a crise final. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serodia, no fim do mesmo. O grande conflito, página 611, 612. O Senhor terá um povo tão verdadeiro como o aço, de fé tão firme como o granito. Eles devem ser-lhe testemunhas do mundo, instrumentos seus para realizar uma obra especial, gloriosa, no tempo designado por ele. Testemunhos para a Igreja, volume 4,
página 594. Assim, não devemos temer, pois o mesmo Deus que começou a obra da pregação do Evangelho há de terminá-la. Deus cuidará de seu povo, protegendo-o dos dardos inflamados do inimigo e capacitando-o a proclamar o Evangelho do Reino em todo o mundo e, então, virá o fim. Que entreguemos nossa vida totalmente à direção do Espírito Santo. Guarde em seu coração. Esta mensagem se encerrará com um poder muito maior do que aquele visto nos dias apostólicos. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Primeiros Escritos, página 278, 279. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados, e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Conselhos sobre saúde, página 580. Lembre-se, hoje você é livre para escolher seguir a programação de Cristo em sua palavra, nas primeiras horas da manhã, ou seguir o programa do inimigo, fora da palavra de Deus. Porém, pense e considere, você não é livre para escolher as consequências de sua decisão. Será que compensa colocar a palavra de Deus em segundo lugar em sua escala de prioridades? O dia em que Deus não é o primeiro, esse é um dia perdido. Somente a palavra de Deus, escondida no coração, pode deter o domínio do pecado. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.